Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. A operação da Polícia Federal contra o filho 02 de Jair Bolsonaro na última segunda-feira expôs, antes de tudo, um alinhamento do novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, e o ministro Alexandre de Moraes. Além disso, a PGR, sob Gonet, fez um anúncio um tanto quanto misterioso, falando que essa operação descobriu, fez descobertas, desvendou o esquema bolsonarista. E aqui nesta edição nós vamos perscrutar algumas possibilidades sobre o que é que o Procurador-Geral da República está querendo dizer com isso. Antes de prosseguir no vídeo, porém, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Caso a BIM paralela expõe alinhamento de Gonet e Alexandre de Moraes. A operação de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, no caso da BIM paralela, expôs o alinhamento de posições entre o ministro Alexandre de Moraes e o PGR, Paulo Gonet, o novo PGR, e isso explica o empenho de Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes em conseguir que o presidente Lula nomeasse Gonet para a PGR, porque, como você vai ver nessa edição, o Gonet é considerada a peça-chave para conseguir levar a família Bolsonaro às barras da justiça. Ao lado de Gilmar Mendes, Moraes foi um dos principais padrinhos da candidatura de Gonet à chefia da PGR, aproveitando inclusive um churrasco com Lula em maio do ano passado para defender as credenciais do subprocurador para o cargo, conforme informou o blog. Com Gonet na PGR há um mês e meio, Moraes conseguiu deixar para trás os tempos em que viveu as turras com Augusto Aras no comando do órgão. Após a saída de Aras, isso digo eu aqui para você, ficou claro porque é que, passado mais de um ano do 8 de janeiro e da saída de Bolsonaro do cargo de presidente da República, nada aconteceu, por uma razão muito simples. O Augusto Aras, que ficou até setembro do ano passado no cargo, manteve Bolsonaro blindado, e também a Lindora Araújo, a número 2 da PGR, também mantiveram o bolsonarismo blindado de qualquer investigação, e essa blindagem agora fica muito mais clara. Em um parecer enviado ao STF na última quinta-feira, o Gonet se manifestou a favor dos principais pedidos apresentados pela PF e que acabariam sendo autorizados por Moraes contra Carlos Bolsonaro e outras 3 pessoas investigadas na apuração sobre o uso da BIM para monitoramento ilegal das autoridades. Para um integrante da cúpula da PGR ouvido reservadamente pela equipe de reportagem do jornal O Globo, o aval do Ministério Público à busca e apreensão contra Carlos Bolsonaro, filho 02 de Jair Bolsonaro, ponto mais sensível da decisão de Moraes, não teria acontecido sob Aras, ou seja, uma operação dessa importância sob Augusto Aras seria bloqueada. A providência de busca e apreensão se mostra justificada quando o senhor Carlos Bolsonaro e a senhora Luciana Almeida, assessora do vereador, na medida em que se infere a causa provável do contexto espelhado na peça policial em apreço. Outros fatos mais de ordem similar ao que a investigação mencionou podem vir a ser desvendados como resultado da providência requerida, disse Gonet. Veja só, Luciana estaria como intermediária das demandas de interesse do vereador ao então diretor
da agência, o Ramagem. Veja só que essa assessora do Carlos Bolsonaro era uma ponte que ligava o escritório de um vereador da cidade do Rio de Janeiro com a chefia da Agência Brasileira de Inteligência. É algo completamente maluco. Quem é que pode imaginar um vereador de um município tendo um acesso e uma ascendência como essa ao chefe da inteligência de um país, de uma agência de inteligência de um país inteiro, só sob o governo Bolsonaro? Gonê se posicionou contra a operação de busca no caso de outra assessora, Priscila Pereira da Silva, mas nesse ponto Moraes seguiu o entendimento da PF e autorizou a medida. Na semana passada, no âmbito da mesma investigação, Moraes teve parecer favorável de Gonê para autorizar a busca e apreensão contra a Ramagem. A sintonia entre Moraes e Gonê, seu apadrinhado na PGR, são sinais de novos tempos na relação entre o órgão e o todo-poderoso ministro do Supremo. Enquanto conviveu com Aras no comando da PGR, Moraes foi contrariado frequentemente com a posição da subprocuradora Lindora Araújo, ex-número 2 da cúpula da PGR. Lindora, por exemplo, se manifestou contra uma operação de busca e apreensão na casa de Bolsonaro em Brasília, numa investigação sobre a adulteração de carteiras de vacinação. Em maio do ano passado, Moraes determinou a operação como pretendia, apesar da resistência da PGR. O celular de Bolsonaro foi apreendido. Em outras investigações espinhosas para o clã Bolsonaro, a PGR de Aras defendeu o envio à primeira instância da apuração das joias sauditas e da fraude na carteira de vacinação. Foi, aliás, essa tese que foi usada por Bolsonaro e pela ex-primeira-dama Michele para permanecerem calados em depoimentos perante a Polícia Federal em agosto do ano passado. Em entrevista ao Metrópolis, no final de agosto, Aras chegou a dizer que o plenário do Supremo poderia invalidar as decisões de Moraes no caso das joias se ele fosse considerado pelos colegas incompetente para relatar o processo. Assim como Aras, Gonê chegou ao comando da PGR sem disputar a eleição interna. Foi uma indicação direta do Lula. Com a dobradinha Gonê-Moraes, o clã Bolsonaro não pode mais contar com a boa vontade de Aras para se livrar de casos embaraçosos. A situação de Bolsonaro se tornou bastante complicada com a indicação de Gonê e agora acabou a blindagem e tudo vai ser diferente. E como pista de um dos fatos que teriam sido desvendados, descobertos, não é? Uma das descobertas a que se referiu o Paulo Gonê está nisso aqui, uma matéria que saiu ontem no meio da tarde que diz que a Polícia Federal apreendeu o celular de Bolsonaro e do Carlos Bolsonaro e que o conteúdo pode complicar a vida do filho do ex-presidente. Numa análise superficial, o material encontrado foi classificado como explosivo. A partir desse trabalho, não está afastada a hipótese do pedido de prisão do filho do ex-presidente. Na busca e apreensão realizada na casa dele em Angra, onde Bolsonaro está hospedado, a PF apreendeu o celular de Carluxo. Segundo fonte, a íntegra do conteúdo do aparelho será ainda analisada com vagar método e profundidade. Todas as mensagens, mesmo as apagadas, serão recuperadas com tecnologia de última geração. Também serão periciados arquivos armazenados em nuvem. Numa análise superficial, o material encontrado foi classificado como explosivo. A partir do resultado desse trabalho, não está afastada a hipótese de prisão do filho do presidente. O Carlos Bolsonaro, ele é conhecido por ter uma paranoia incrível com o seu celular. Ele realmente fica muito preocupado, troca de número o tempo inteiro. Não se imagina o que possa ter nesse celular, mas não deve ser pouco. E uma documentação apreendida na operação de ontem sugere que o Ramagem poderia estar tentando chantagear políticos no Rio. Ele imprimiu 6 páginas com supostos crimes de políticos fluminenses. Então aí isso pode
significar tentativa de usar esse material para algum tipo de pressão ou para guerra política. E a PF detonou o Ramagem. O Ramagem, para quem não sabe, que era o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, era um mero segurança de Bolsonaro. Acho que é a primeira vez que a Agência Brasileira de Inteligência tem um chefe desse nível. O Ramagem, ele não era um policial com uma longa carreira, ele era um segurança de Bolsonaro que virou chefe da ABIN. Não tem toda uma vida, uma carreira longa, cheia de realizações. A qualificação que foi usada para colocar o Ramagem nesse posto foi o fato de ele ser segurança de Bolsonaro e o Bolsonaro gostar dele. E aí o sujeito deu um salto na carreira que jamais pensou que ia dar na sua vida. E os Bolsonaro e seus filhos estão com a água pelo nariz, é a posição de vários analistas que dizem que agora a situação complicou. E na verdade o que complicou na situação dos Bolsonaro foi mesmo a questão da Procuradoria-Geral da República. O PGR, se não estiver de acordo com qualquer tipo de ação, de investigação, ele tem o poder de inviabilizar uma ação no Supremo, por exemplo, uma investigação como essa, e isso pode ser usado no curso do julgamento usando a lei. E os principais pontos da operação sobre a ABIN, que teve Carlos Bolsonaro como alvo, são os seguintes. Vamos lá. Os pontos. Operação anterior. Na última quinta-feira, o Moraes afirmou que o ex-diretor da ABIN, Ramagem, usou o órgão para fazer espionagem ilegal para os Bolsonaro. Entre as autoridades espionadas estavam Joyce Hasselmann e o ministro da Educação Camilo Santana e o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, quando ele era presidente da Câmara. As apurações da PF apontam que a ABIN teria sido instrumentalizada. Mandados da PF, é outro ponto da investigação. Foram autorizados mandados de busca e foram cumpridos mandados em Angra dos Reis, também, onde a família tem uma casa, e Moraes foi quem assinou o pedido. A casa alvo de mandado em Angra foi onde Bolsonaro realizou a live. De acordo com fonte da PF, foram recolhidos celulares e aparelhos eletrônicos. Isso aqui é uma relação do que foi feito, né? Os alvos principais foram, além do Carluxo, claro, Luciana Paula Garcia da Silva Almeida, assessora do Carlos na Câmara do Rio, onde foi encontrado, com quem foi encontrado um pedido de ajuda direto para a Ramagem, para ele informar sobre processos secretos contra o Bolsonaro que estavam na agência que ele dirige. Algo absolutamente ilegal. É como um bandido que está sendo investigado pela polícia ligar por escritório da polícia e falar: olha, eu quero saber o que vocês têm contra mim aí. Priscila Pereira da Silva, assessora de Ramagem, que fazia também outra ponte, e Giancarlo Gomes Rodrigues, militar do Exército, que, segundo a PF, assessorou Ramagem na ABIN. Os investigados podem responder na medida de suas responsabilidades. Celulares e computadores encontrados. A Polícia Federal encontrou 10 celulares, 3 computadores, uma arma e um HD externo na casa do tal Giancarlo. A Globo apurou que um dos computadores apreendidos na casa dele, desse assessor do Ramagem, era da ABIN. Em buscas na internet, o nome Giancarlo aparece como militar do Exército. Pedido de ajuda de assessor, eu já me referi sobre isso. Informações impressas por Ramagem, também já falei disso. E reações de Pacheco e Padilha foram no sentido de dizer que havia uma organização criminosa no poder. O Carlos Bolsonaro é ABIN. O que se sabe sobre a investigação da PF, essa matéria vai mais ou menos na mesma linha, não é uma repetição. E a oposição teme um tiro no pé na briga entre Valdemar e Pacheco. O Valdemar atacou o Pacheco e está jogando o Pacheco no colo do Lula. Bom, o Pacheco e o Lula já estão muito próximos e realmente, com o PL hostilizando o presidente do Senado, os processos contra
os processos que ele poderia tocar no Senado, aqueles processos contra o STF, tudo isso sobe no telhado. Péssima estratégia do Valdemar, burrice, ainda bem. Anticomunista e contra passaporte da vacina. O comandante da rota indicado por Bolsonaro para vice do prefeito de São Paulo é um extremista de direita, e isso realmente torna a candidatura de Nunes uma candidatura bem mais indigesta para uma cidade como São Paulo, em que Lula venceu a eleição do ano passado. Lula perdeu a eleição no estado de São Paulo, mas venceu na capital. Um extremista de direita não é uma boa aquisição para o prefeito de São Paulo. O Haddad diz que quem vai definir se os pastores vão pagar imposto é o TCU. Na verdade, o TCU aí, pelo andar da carruagem, está pendendo para passar o pano para esses pastores, tá? Vamos ver aí. Eu acho que vai ser muito ruim se os pastores forem isentados de pagar imposto. Isso é um péssimo exemplo e o resto da sociedade vai querer ter um benefício igual. Por fim, líderes judaicos estão tentando intimidar Lula, atacando Boulos. Mas na verdade esses líderes judaicos já não iam votar no Boulos de qualquer jeito. Mas estão fazendo campanha contra a eleição dele porque o Lula está apoiando a denúncia contra Israel no Tribunal de Justiça Internacional. Então aí é uma estratégia que eu acho que pode radicalizar as posições, e para o Boulos não sei se faz muita diferença isso, porque eles já não iam votar no Boulos, né? Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.